Alguns cometem o crime para dar um sentido ao sentimento de culpa aterrorizante que ele sente e não sabe o porquê. Algo que me instigava muito dentro do trabalho na penitenciária era também que quando eu ingressei, eu tinha uma ideia fantasiosa de que a maioria dos sujeitos que eu encontraria ali seriam de uma estrutura perversa, psicopata, enfim, né? Seriam pessoas que justamente transgridem as regras por plena consciência dos seus atos e que não seriam do campo da neurose, posto que a neurose, como nós sabemos, né, ela se sustenta sobre o recalque, e o recalque tem como ação, né, ele opera sobre justamente os nossos impulsos sexuais, os nossos impulsos agressivos. Então, eu me questionava como assim, né, quando eu comecei a atender e tantas pessoas que vinham e que eu atendia e que eu entrevistava, eu não conseguia escutá-los como uma estrutura perversa. Isso fez questão muito tempo para mim, até que me levou ao trabalho meu da dissertação do meu mestrado. Então, no meu mestrado, eu justamente trabalhei a questão da criminalidade na neurose obsessiva. Então, esse que é o neurótico obsessivo, que é tão regrado, que ele se submete tão facilmente às regras, às leis, é tão moralista, muitas vezes tão puritano, tão obediente, tão disciplinado, como ele poderia cometer um crime? Eu encontrei na obra de Freud um texto bem curtinho, mas que me abriu o mundo. Ele se chama Alguns Criminosos em Consequência do Sentimento de Culpa. Então, veja como ele inverte, né? Ele diz: alguns cometem o crime para dar um sentido ao sentimento de culpa aterrorizante que ele sente e não sabe o porquê. Então, ele sofre de um sentimento de culpa tão tenebroso, tão poderoso, que o oprime a ponto de levá-lo a cometer um crime para justificar a sua culpa. Lacan vai falar disso na própria dissertação dele de doutorado, mas na psicose. Ele vai trazer o caso da Aimée de Lacan, como é chamado, ou das irmãs Papin, que eram casos que ele atendia no hospital psiquiátrico e que ele chegou à conclusão de que eram delírios autopunitivos que levavam ao crime, nesses casos psicóticos, e que depois do crime essas pessoas tinham um alívio, elas se estabilizavam na sua loucura. Então veja que coisa fabulosa a gente pensar isso, né? Como um crime pode se inscrever na história de um sujeito tendo uma função psíquica. Como a minha ideia era trabalhar com a neurose, então foi essa a minha investigação. Eu comecei estudando a função paterna, a neurose obsessiva, o fracasso da função paterna na neurose obsessiva, para que eu chegasse então a compreender como que nesses casos um superego extremamente cruel e exigente por uma falha nessa função paterna poderia fazer crescer o sentimento de culpa a ponto do sujeito cometer um crime. Eu trabalhei, né, com muitos elementos metapsicológicos, bastante trabalhoso, inclusive toda essa articulação que eu busquei aí. Também em Lacan tem 2 escritos, se eu não me engano os 2 são de 1950, que falam sobre a criminologia. Também me ajudaram bastante. Então, o que eu pude concluir, né, a partir de todos os autores até mais recentes, né, mais contemporâneos, que também estudavam os adolescentes que cometem crimes, infratores, que o crime pode ser um apelo ao pai. O apelo ao pai em que sentido? Que na medida em que ele comete um crime, há essa figura da justiça, do juiz, o próprio castigo, a própria punição que vem contê-lo, né, que vem dar a ele um limite, ali onde falhou, ali onde a função paterna falhou no seu limite, na sua interdição,
é como se ele buscasse isso fora dele, nessa figura, né, da polícia, do segurança, do juiz, da prisão. Eu pude, ao escutar esses detentos, recortar na história de muitos deles o que foi aí o encaminhamento para um crime, mesmo numa estrutura neurótico-obsessiva. Lembrei também que Freud trabalha também um texto sobre Dostoiévski e o parricídio. E ali ele vai encontrar na obra de Dostoiévski algo autobiográfico, digamos, e vai apontar que Dostoiévski vivia aí, né, um sentimento de culpa muito potencializado, e que ele também precisava de alguma forma se livrar dessa culpa, se fazendo perder nos jogos, por exemplo, se fazendo arruinar na vida, que é também o que Freud considera como os arruinados pelo êxito, né? Aqueles que não conseguem sustentar o seu sucesso pela sua própria neurose. Então vejam como Freud e Lacan nos indicam aí muitas pistas para que a gente possa estudar muitas coisas, e que para nossa atuação não só nos consultórios, mas nas várias instituições públicas, nas várias facetas políticas, digamos, de uma sociedade. Por isso eu acho que a psicanálise merece aí, né, um lugar especial no mundo, e que, por outro lado, nos recai sobre os nossos ombros uma baita responsabilidade. Como dizia Lacan, um psicanalista deve estar à altura do seu tempo. Eu penso que estar à altura do nosso tempo é justamente poder escutar o que ocorre no nosso tempo, como fazer uma leitura disso e das suas consequências ao sujeito, ao sofrimento psíquico nesse tempo de hoje, nesse momento do contemporâneo, onde o que nós mais presenciamos é o desamparo. E o que cada um tem feito com isso é que faz a diferença.